Sente-se, por favor, amado irmão, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vimos como a igreja recebe o Espírito Santo de uma forma tão maravilhosa e como essa igreja vive. Depois daquela pregação de Pedro, a primeira pregação cristã da igreja, então ali nós temos como aquela comunidade vive, ok? Como é a vida cheia do Espírito Santo, como vive uma comunidade cheia do Espírito Santo e todas aquelas características que devem ser para mim e para você uma fonte de inspiração, mas também de prática. Nada que nós estudamos na Bíblia é meramente teórico ou informativo, é de fato algo que nós devemos viver os princípios encontrados no texto, guardadas as proporções, a gente deve plena e inteiramente aplicar todos os princípios, de uma forma, às vezes a gente quer aplicar a forma, e nem sempre a forma você vai conseguir aplicar, mas você precisa aplicar os princípios encontrados no texto. E em Atos capítulo 3, a igreja segue nesses primeiros momentos da vida cristã. Nós não sabemos se decorreu meses, ou um ano, ou um pouco mais, nós não sabemos em quanto tempo decorre entre o Pentecostes e esse momento de Atos 3. Não deve ser muito tempo, ok? É um tempo aproximado aí, perto aí desse primeiro ano de vida da igreja, mas é muito bonito ver o que acontece em Atos capítulo 3, versículo 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para esmolar aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro lhe disse: olha para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a colocar-se, a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o ouviu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Deixa eu ver alguns pontos aqui maravilhosos desse texto com você. Veja, a ideia aqui é que a igreja, é bem o que Atos 2,42 vai dizer, que eles diariamente estavam no templo. Então você vê aqui que Pedro e João estão subindo às 3 horas da tarde, que era o segundo culto do dia, para adorar a Deus. E ali eles adoravam o Senhor, tinha um sacrifício que era feito, tinha oração, tinha adoração, leitura do texto bíblico, às vezes um salmo também era cantado, enfim, havia esse culto, e ali eles estão se dirigindo justamente para esse momento. Veja, a igreja está ainda acostumada com esses aspectos do judaísmo, que é bem próximo ao Pentecostes, mas aqui tem uma ênfase maravilhosa. É uma igreja que ora. Meus irmãos, uma igreja que ora é uma igreja que vê milagres. Uma igreja que ora é uma igreja que vê conversões. Uma igreja que ora é uma igreja que rompe as barreiras de um mundo caído. Meus irmãos, a igreja não pode sobreviver sem oração. Um cristão pessoal, não pode sobreviver sem oração. Nós precisamos orar, nós precisamos crescer em oração, assim como todo cristão precisa crescer em amor, porque ninguém ama perfeitamente.
Todo cristão precisa crescer em oração. Todos nós temos que melhorar na oração. Todos nós podemos orar melhor, mais, de uma forma mais profunda, de uma forma mais insistente, de uma forma mais íntima de Deus. Todos nós podemos, todos nós devemos orar mais. E aqui está uma igreja que leva a sério a oração. Um dos 3 pilares aí dessa igreja que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É uma igreja que leva a sério a oração. E nós precisamos crescer nesse aspecto da oração. Quando olhamos Atos dos Apóstolos inteiro, é uma igreja fervorosa em oração. Se tem algo que em nossos dias, estava vendo um grato irmão falando, e ele diz: olha, a igreja precisa orar. Muitos dos problemas de cada cristão e da igreja parece um chavão a gente dizer: olha, ore e lê a Bíblia, mas de fato as pessoas precisam investir tempo orando e lendo a Bíblia. As pessoas precisam investir tempo numa vida devocional fervorosa. Sem isso, meus irmãos, nós não vamos resolver muitos dos nossos problemas pessoais, a própria igreja, os problemas que nós temos, as dificuldades, as barreiras que nós temos para pregar o Evangelho. É uma igreja que ora. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar avivamento de Deus por meio da oração. Nós precisamos disso. E ao mesmo tempo, olha o versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele. Eles estão indo para o culto. É um momento maravilhoso, mas é uma igreja, e aqui são irmãos que estão olhando para a miséria do mundo. A igreja precisa olhar para a situação em que o mundo se encontra. A igreja, é muito fácil a gente, como igreja, simplesmente ir para o culto, voltar para casa, ir para o culto, voltar para casa. É muito fácil isso. Isso é muito natural para a gente. Mas a igreja precisa estar em contato com a miséria do mundo, com o pecador, com a necessidade do mundo, com a angústia do mundo. Existem pessoas que estão em sofrimento e nós precisamos ir a elas. E o maior de todos os sofrimentos é o pecado. O pecado é o maior de todos os sofrimentos. E nós precisamos ir em direção ao pecador, tendo ele muito dinheiro ou pouco, como esse homem aqui, que estava ali pelo pão do dia. Ele estava esmolando, ele não tem como trabalhar, ok? Então, na condição em que ele se encontra, ele é aleijado de nascença, ele nasceu assim, diz o nosso texto. Então, ele é um homem que não tem nenhuma capacidade de trabalho. Então, ele era deixado, diz o texto, todos os dias, na porta do templo, na porta formosa, na porta de bronze, muito bonita. Então, era bonito, então, quando resplandecia, parecia um ouro, né? Mas era de bronze. E ali aquele homem estava esmolando todo dia. E a igreja precisa, como Pedro, o mundo clama a igreja. O mundo está clamando pelo Salvador. Talvez você olhe e veja assim as pessoas indiferentes, e de fato elas se encontram. Mas o estado em que elas se encontram clama por Cristo. A situação em que elas vivem mostra a grande e intensa imperativa necessidade que o mundo, que cada pessoa, que cada família tem de Cristo Jesus. Então a igreja não pode estar indiferente, a igreja não pode fechar os olhos para a comunidade, para a sociedade que está ao seu redor. Às vezes você tem alguém na sua família que está bem, às vezes financeiramente está bem, às vezes a pessoa está bem de saúde e tudo, às vezes a gente facilmente atira para alguém que está doente ou com problema, mas como eu disse, o grande problema do ser humano é o pecado. Não importa a condição social e econômica que essa pessoa esteja, ela precisa do Salvador. E nós não podemos nos eximir, nós não podemos nos esconder, nós não podemos fechar os olhos para a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Pedro e João, versículo 4, olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Uma igreja que pode dizer para o mundo: olhe para nós. Você não vai encontrar perfeição de hipótese alguma, ok? Você nunca vai encontrar perfeição na igreja, mas você vai encontrar a semelhança de Cristo. Você vai encontrar uma igreja que está crescendo à semelhança de Cristo.
está esperando dinheiro, ele está esperando receber alguma coisa. E de fato é assim, as pessoas vêm para a igreja querendo alguma coisa, mas Pedro vai dizer: não tenho nem prata nem ouro. E aqui aconteceu um evento com o Papa Inocêncio, século XIII. O Papa Inocêncio, ele estava andando na igreja e mostrando os tesouros para Tomás de Aquino. O pessoal geralmente chama de São Tomás de Aquino, né? E ele estava andando, ele mostrando as obras de arte, e mostrando as joias, os tesouros, as riquezas da igreja, as pinturas, aquela coisa extraordinária, enfim. E aí então o Papa Inocêncio disse para Tomás, pois é, Tomás, nós realmente já não podemos dizer como o apóstolo João e Pedro: não temos nem prata e nem ouro. E aí Tomás de Aquino disse para ele: é verdade, Papa, porque também já não podemos dizer levantei. A igreja que está envolvida com a política, a igreja que está envolvida com o dinheiro, que o alvo central da igreja é o entretenimento, são conquistas humanas, ela perdeu seu poder. Ela substituiu a mensagem do Evangelho pela mensagem da psicologia. Ela substituiu a presença, a glória, o poder de Deus pela iluminação, pelo bom som, pela aparência, pelo teatro que existe nela, pela beleza ornamental. Como eu ouvi alguém dizer, muita gente vai vir aqui nessa igreja, a cidade inteira vai vir aqui nessa igreja, porque a gente colocou o porcelanato mais bonito da cidade no chão. Não é triste isso, ouvir uma coisa dessa? E quem disse foi o pastor. Viu? Então a gente olha e fala: meu Deus, nós substituímos a presença, perdemos a presença de Deus. E porque perdemos a presença de Deus, nós temos que dar chocolatinho na porta da igreja para cada irmão que entra. Nós temos que fazer um monte de coisa, porque perdemos a presença de Deus. É linda a igreja de Eli, em El Salvador, porque é um lugar horrível de transporte, afastado. O lugar é muito quente. E as cadeiras, lembra aquelas cadeiras de bar de ferro? Aquela que abre e fecha? Aí daquela cadeira, tem uma aqui atrás da horta, é daquela cadeira. A igreja tem 100 mil membros. É aquela cadeira. O lugar é quente, torra lá, o calor é terrível. Você vê os irmãos no culto se abanando. Não tem beleza, não tem iluminação especial, não tem nada. Não tem ninguém fazendo firula nenhuma. Irmãos, quando nós perdemos Deus, Sua presença, a gente tenta fazer qualquer coisa para chamar a atenção. Aqui está uma igreja que não tem nada. Essa igreja é formada por gente mais simples, estão no interior do interior, e é uma igreja que atrai pela presença de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você: se a gente não conseguir atrair as pessoas pela presença de Cristo, a gente não deve atrair as pessoas por mais nada. Por mais nada. Por isso que a gente precisa orar. Por isso que a gente precisa orar. E orar e dizer: Deus, rasga os céus e vem, como Isaías. Vem sobre nós, vem com a tua glória, vem com o teu poder, vem com a tua presença, vem com o teu amor, Espírito de Deus, Cristo Senhor, vem sobre nós, envolve-nos com o teu poder, a cada culto, a cada adoração, a cada mensagem, a cada encontro que temos, a cada culto, que a tua glória nos envolva, e que o Senhor nos toque, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos liberte. Meus irmãos, a gente está querendo dar para o mundo aquilo que o mundo já tem. O mundo já tem entretenimento, o mundo já tem tudo isso, mas o que o mundo não tem é Cristo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. É uma igreja cheia de poder, é uma igreja que está dando aquilo que o mundo não tem. Nós
os apóstolos dão, e aquele homem é ajudado então por Pedro, é ajudado então por João. Gentilmente Pedro toma ele pela mão, junto com João ele levanta, e aquele homem que é aleijado de nascença põe-se em pé. Seus tornozelos, seus joelhos, aquelas pernas que todo músculo completamente atrofiado, colado ao osso praticamente, 2 linhas eram aquelas pernas, aquele homem atrofiado, coluna atrofiada, toda aquela musculatura há tanto tempo, décadas assim. Ali está o poder de Deus que toca na vida dele, e ele é curado, e é cura de verdade. Já vi algumas pessoas que de cadeira de roda, em um culto, e alguém vem, pega pela mão, e a pessoa vem, a pessoa vai quase que não indo, e não, irmão, cura é cura, é o que o texto diz. Olha o versículo 8, de um salto, pronto, isso é cura, isso é cura, cura é isso aqui, não inventa, a igreja não pode criar uma atmosfera emocional para as pessoas. Olha, não, calma, olha, alguma coisa está acontecendo e tal. Não, para com isso. Quando Deus quer operar, ele opera e acabou. Não tinha esse negócio. E quando Deus cura, ele cura mesmo e acabou. Ele cura mesmo e acabou. De um salto, diz o texto sagrado, pôs-se de pé, começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse é o resultado. O mais importante não é que esse homem está andando e saltando, é que agora ele tem a bênção eterna sobre a sua vida, porque andar e saltar acabou. No dia que ele partiu para a eternidade, ele não mais saltou e andou aqui, mas ele tem agora a bênção eterna, está louvando a Deus, foi salvo em Cristo Jesus. Essa é a bênção eterna, e essa bênção, meu irmão, é que nós precisamos pregar. Sim, orar pelos enfermos, crer em Deus, no poder de Deus, não colocar limite para que Deus faça. Não, Deus não pode curar, se a pessoa tem 3 décadas que está assim, não tem como, não existe limite para o poder de Deus, meu amado irmão, e você nunca pode pôr um limite para Deus, nunca. Se Deus quiser curar, ele vai curar e acabou. Se ele não quiser curar, ele não vai curar e acabou. Mas você não ponha nunca um limite para Deus, porque isso aqui é impossível para qualquer um, para a medicina, não tem jeito, mas Deus faz. Então você nunca põe limite para Deus. Crê em Deus, porque a incredulidade ofende a santidade de Deus, ofende a soberania de Deus. Creia no Senhor e deixa na mão dele, e ele vai fazer. Se ele curar, glória a Deus. Se ele não curar, glória a Deus da mesma maneira. O importante é que você creia no Senhor. Ele entra andando, louvando, pulando, saltando, entrando no templo para adorar. Ou seja, todo o povo viu aquilo. Todo mundo viu aquele milagre extraordinário acontecendo e reconheceram que aquele homem era o que estava ali mendigando todos os dias na porta do fogo. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo, versículo 11, a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar do pórtico de Salomão. Quando viu isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que vocês se surpreendem com isso? E claro, Jesus está aqui há 3 anos, mais de 3 anos, curando, libertando, expulsando demônios, multiplicando pães, fazendo coisas extraordinárias. Por que vocês estão surpreendidos disso? Por que vocês estão olhando para nós? E aqui está uma igreja que não quer ter uma visibilidade errada. A igreja ela precisa ser notada pela comunidade, a igreja precisa ser vista pela sociedade. Mas a igreja não pode ser vista como o local do milagre, não. Ou a detentora do milagre, não.
ou o ponto de todo mundo ter que vir para receber o milagre. Não. Por que vocês estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder ou piedade. Não foi o nosso poder, não foi a nossa religiosidade, a nossa piedade, nada disso. E aqui a igreja precisa, e o próprio cristão, quando Deus usar você, você tem que dizer a mesma coisa. Se Deus usar você para qualquer coisa, diga isso aqui: olha, não sou eu, foi Cristo, é Deus, glória a Ele. A gente precisa ter essa consciência, que qualquer coisa que aconteça aqui de bom foi Deus que fez. É Ele que age, é Ele que está operando, não somos nós, é o Senhor da glória. Meu irmão, essa consciência é muito importante, e a igreja precisa dessa consciência, porque a partir do momento que Deus começa a nos abençoar, a partir do momento que Deus começa a fazer coisas na igreja, a partir do momento que Deus começa a curar, salvar, libertar, transformar, gente começa a vir para a igreja, a gente diz: olha, isso aqui aconteceu porque a gente orou. Aí você vai ter um problema. Não, isso aqui está acontecendo porque nós, aí você tem um problema. Deus vai começar a parar de agir nesse lugar. É questão de tempo. Por que Deus está fazendo? Por que essas coisas? Foi Cristo. Apesar dos miseráveis que nós somos, apesar de pecadores que nós somos, Ele está fazendo. Ele não está fazendo porque nós somos especiais, porque nós oramos, porque tem um pastorzão aqui, ou tem uma liderança aqui, ou tem um grupo de louvor ali, ou tem... Não, Ele está fazendo pela misericórdia dele. Por isso toda a glória é dele. Não é nossa, não é pelo nosso poder, não é pela nossa religiosidade, pela nossa piedade, o nosso coração sincero, não é por nada disso. É a pura, infinita e soberana misericórdia e graça de Deus. Nada além disso. Nada além disso. Não é poder nosso e nem piedade que nós possuímos. É a graça de Deus. E Ele arremete as pessoas, versículo 13, diretamente para Deus. O Deus, veja, pronto. E é assim que Ele começa a mensagem. E é assim que Ele termina a mensagem. Eles não deixam que glória alguma pertença a Ele, mas eles colocam tudo em Deus. O Deus, então ele aponta diretamente para Deus. A causa disso é Deus. A ação aqui é de Deus. O milagre é de Deus. A glória é de Deus. O poder é de Deus. É isso que a igreja precisa fazer. E ele leva diretamente os seus ouvintes para a aliança. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus dos nossos antepassados. Então ele arremete diretamente aquele ponto, o evento, o momento da cura, lá para Abraão. E mostra lá em Abraão, o pai da fé, aquele a quem Deus fez a aliança. Ele vai mostrar Abraão, Isaac e Jacó, Israel e Jacó, o Deus dos nossos antepassados. Então ele vai trazendo de lá de trás, ele mostra a fidelidade de Deus, o Deus que não nos deixou, o Deus que não nos abandonou. E o Evangelho é essa esperança maravilhosa. Mostra, revela esse Deus da aliança, esse Deus que prometeu, mas que cumpre. Glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram, e aí ele vai dizer 5 pecados deles, mas ele começa dizendo, glorificou ao seu servo Jesus. Então aqui servo, ele arremete àquela ideia do servo sofredor, lá de Isaías, ok? Então ele arremete essa ideia do servo que sofre, aquele escravo, aquele servo que está sofrendo, aquele servo de Jesus, aquele que vai entregar a sua vida na cruz, aquele que está fazendo a vontade do Pai, do Redentor, ok? A quem vocês, e aí ele vai dizer 5 pecados, a quem vocês entregaram para ser morto, negaram diante de Pilatos, embora eles tivessem decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Veja, é progressivo. Não sei se tem progressão para o mal, mas aqui tem, né? Aqui você tem. Eles negaram, eles entregaram a morte. Eles então se uniram aos líderes religiosos. Veja, Pedro não está pregando, e João não estão pregando para os líderes religiosos, estão pregando para o povão inteiro que está reunido lá.
Vocês se entregaram, vocês estavam lá dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. Ó, isso aqui não é, vocês não são em nada inocentes. Isso aqui não foi mão dos sacerdotes apenas. Isso aqui teve a mão de vocês, ok? Então vocês entregaram para ser morto, vocês negaram diante de Pilatos, não apenas negaram diante de Pilatos, de Pôncio Pilatos, dizendo: crucificam, embora Pilatos tivesse tentado soltá-lo, e isso realmente coincide com o que o texto sagrado diz, ok? Pilatos quer soltar, eu não vejo nesse homem crime algum, mas vocês então o negam publicamente. Eles negam para Pilatos, mas eles negam Jesus completo e totalmente para qualquer um que estivesse diante deles. Publicamente negaram o santo e justo, que revela o caráter de Cristo Jesus, do servo sofredor. Ele é santo, não tem pecado, ele é o justo, o justificador. Pediram que fosse liberto o assassino. Vocês trocaram aquele que é santo, aquele que é justo, e em contraste aqui está um assassino, Barrabás. Então veja a perversidade do coração de quem está ouvindo os apóstolos aqui, o povo de Israel. Vocês negaram o Senhor publicamente, negaram diante de Pôncio Pilatos, e vocês pediram que libertasse um assassino no lugar do santo e do justo. Irmão, a natureza pecaminosa é isso mesmo. As pessoas, é o que Jesus disse em João capítulo 3. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo, a luz é Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O ser humano caído, o estado dele é de amar as trevas, não a luz. Não a luz. Às vezes as pessoas olham assim: não, fulano de tal por fora, essa pessoa aqui está desse jeito e tal, essa mulher desse jeito e tal, não sei o quê. Mas por dentro tem um bom coração. Eu queria ver você vender fruta assim, na feira. Aqui essa fruta está toda estragada por fora, mas por dentro está boazinha. Eu queria ver quem ia comprar essa fruta da sua mão. Isso não existe, gente. Isso não existe. O ser humano, ele ama as trevas mais do que a luz, ok? Ele ama as trevas, e aqui está o julgamento. Quem diz isso foi Jesus. Eles pediram um assassino ao invés do santo e do justo. Vocês mataram o autor da vida. E aqui está o nosso pecado. Aqui estamos nós, e cada um de nós, com os nossos pecados, amando as trevas e não a luz. Todos nós, como disse Pedro e João, matamos o autor, o dono, aquele que concede a vida. O nosso crime não pode ser maior. Não tem um crime maior do que esse. Porque você matou a vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O seu pecado matou Cristo naquela cruz. Cada um de nós teríamos dito, junto com todo mundo: crucificam. Todos nós. Nós olhamos para eles e dizemos: essas pessoas são horríveis. Jesus está lá, tão maravilhoso, bondoso. Você teria gritado junto com todo mundo, a plenos pulmões, concordando 100%. Todos nós teríamos dito: crucificam. Hoje você não diria, porque você já foi salvo em Cristo Jesus. Mas sem o Espírito de Cristo você teria dito a mesma coisa: crucificam, crucificam, crucificam. Todo ser humano carrega em si isso em seu coração. Carrega o pecado, e o salário do pecado é a morte, e quem morreu naquela cruz foi Cristo Jesus, o autor da vida. Todos nós somos culpados da morte dele. Ele estava naquela cruz por mim e por você. O seu pecado e o meu pecado mataram a Jesus. Todos nós estamos aqui. Todos nós matamos o autor da vida nesse sentido. Porque o pecado que estava sobre mim, o meu pecado, as minhas trevas, mataram o meu amor, o meu Salvador. Meus irmãos, não tem crime maior, mas Ele te amou mesmo assim. E aqui está a graça de Deus, aqui está a misericórdia, a beleza do Evangelho, a misericórdia do nosso Senhor Jesus,
ok? É que Ele nos amou e entregou-se voluntariamente por nós naquela cruz, mesmo sabendo que os nossos pecados mataram o autor da vida, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Deus, diz o versículo 15, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso. Então, veja, aqui está a mensagem completa. A mensagem completa. E aqui está a mensagem cristã. Ele fala do amor de Deus, da fidelidade de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a fidelidade de Deus, mas mostra o pecado do ser humano. Mostra aqui o ser humano pecando contra o Senhor da glória. Mostra o Deus fiel, mas mostra o pecado do Senhor. Mostra a bondade de Deus, a fidelidade de Deus em toda a história, mas mostra o pecado. Não exibe em hipótese alguma. Como as pessoas vão se arrepender se elas não forem confrontadas com os seus pecados? E aqui é um confronto sério. Pedro não está brincando. E Pedro é progressivo. Vocês entregaram para ser morto, negaram diante de Pilatos, negaram publicamente, pediram para libertar o assassino e vocês mataram o autor da vida. Mas o ódio de vocês, o pecado de vocês não venceu a Deus. Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus dentre nós e nós somos testemunhas disso. E a igreja está testemunhando. Isso mudou a nossa vida. Essa verdade, esse estar com Jesus, esse andar com Jesus, esse evangelho de Jesus mudou a nossa vida. Nós somos testemunhas. Aqui Pedro e João estão falando de testemunhas oculares. Vimos Jesus morrer, vimos Jesus ressuscitar. Aqui é um testemunho além do nosso, porque nós não vimos com os olhos Jesus morto e ressuscitado na cruz e o túmulo vazio, mas eles viram, mas nós testemunhamos pela fé e por tudo que Ele fez em nós, desse amor e dessa salvação. Pela fé, no nome de Jesus, é que o mesmo, e que nesse mesmo nome, esse homem foi fortalecido e que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Então, veja, a fé em Jesus, fé pelo nome de Jesus, e a fé que vem por meio de Jesus, não uma fé como todo mundo tem, porque todo mundo tem uma fé em certo grau, todo mundo tem, até os demônios têm. As pessoas podem ter fé para ser curadas, as pessoas podem ter fé por dinheiro, as pessoas podem ter fé em si mesmo, em qualquer coisa. Por isso existem mais de 10, 12 mil religiões no mundo. A fé da salvação está aqui. É a fé em nome de Jesus, a fé que vem por meio de Jesus, é a fé naquilo que Cristo é, em que Cristo fez na cruz e que Ele ressuscitou. Essa fé é a fé da salvação. Okay? E nessa fé, esse homem recebeu saúde perfeita, como vocês todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, versículo 17. Ignorância que, veja, ele primeiro fala dos pecados deles, e depois diz ignorância. Ignorância aqui, ela significa a cegueira espiritual. Ela não está dizendo de inocência, não. Então, cuidado com isso. Não, eles eram ignorantes. Então, assim, eles são inocentes. Não! Veja que ele acabou de falar que a progressão do pecado deles em 5 pontos. Ele fala que, e aqui ele não alivia. Ele está falando, vocês são ignorantes. E a ignorância não é uma bênção. Pelo contrário, é a cegueira espiritual que se encontra. Vocês têm a aliança, vocês têm Abraão, Isaac e Jacó. Vocês têm a aliança, como ele acabou de dizer. Vocês têm os profetas, como ele vai dizer aqui na frente. Vocês têm tudo, e mesmo assim vocês são ignorantes. Isso não ajuda ninguém. Pedro não está dizendo aqui, olha, agora vocês são inocentes, porque Deus vai entender a ignorância de vocês. Não, ignorância é dureza de coração. Ignorância aqui é alguém que está resistindo a Deus a sua vida inteira. Ignorância aqui é alguém que endureceu o seu coração contra Deus, contra a aliança, contra as promessas, contra o Cristo de Deus. Isso aqui não alivia ninguém. Não, isso é ignorância. Não. Como Paulo diz em Romanos 1, se você viu
natureza, e você e todo ser humano tem a consciência moral pessoal, e nós vivemos em sociedade a consciência moral coletiva, onde nos acusamos e defendemos uns aos outros. Isso é indesculpável diante de Deus. Os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Ninguém é salvo pela ignorância, porque ninguém é ignorante. Todo mundo que viu a natureza, o Deus que criou essa beleza toda e que sustenta tudo isso, e essa consciência moral pessoal que todo ser humano tem, qualquer cultura, pode ir qualquer canto dessa terra, que nunca teve o evangelho ali, lá matar é pecado, roubar é pecado, mentir é pecado, adulterar é pecado. Qualquer cultura que você for, os 10 mandamentos estão escritos no coração de cada ser humano. Todos são indesculpáveis. Deus não se deixou, Deus não se escondeu de ninguém. Ninguém é ignorante em relação a Deus. A ignorância aqui é mais o pecado, a dureza de coração deles, a cegueira espiritual deles. Bem como a dos seus líderes, versículo 18. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Então veja, novamente, vocês mataram o autor da vida, Deus foi lá e ressuscitou. Vocês estão nessa dureza, nessa ignorância, nessa cegueira espiritual, mas Deus está cumprindo as suas promessas. Ele disse e ele cumpriu o que tinha predito, diz o versículo 18, por meio de todos, nenhuma palavra de Deus deixou de se cumprir, por mais que você fosse infiel. Você não creu, Deus cumpriu. Você foi infiel, Deus continuou. Deus não vai deixar de cumprir o seu plano, porque um ou outro, ou a maioria, é infiel a Ele. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir as suas promessas. Deus vai realizar seus planos. Não importa se a maioria foi infiel. Às vezes vai ter um homem só lá, como Elias. Às vezes só tem um lá, Elias. Você não vê ninguém mais com ele, só tem ele lá, lutando sozinho, contra 950 profetas de Baal. Mas ele está lá, e Deus vai cumprir a promessa dele. Deus sempre tem seu povo. Deus nunca deixou de ter seu povo. E por meio de todos os profetas, está dizendo que Deus haveria, que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Todos os profetas estão dizendo isso. Ele vai citar os profetas 4 vezes nesse texto, ok? Todos os profetas. Então veja, todo o Antigo Testamento está apontando para onde? Para a cruz. Todo o Antigo Testamento está apontando para um só lugar, para a cruz. Todos estão mostrando que o salário do pecado é morte. Todos estão mostrando a depravação total, que não há como ser salvo por si mesmo, pelas obras da lei, por absolutamente nada nem ninguém. E a necessidade da vinda do Messias. Então, todo o Antigo Testamento aponta numa só direção, Cristo. E aí, versículo 19: arrependam-se, pois, e voltem-se. Aqui parecem duas expressões sinônimas, e são de fato. Arrependei-vos, de metanoia, a ideia de mudar a mente, mas também mudar a ação, glorificar a Deus. Aqui é a mente que muda, mas também você muda. Você passa a glorificar a Deus. Você passa a reconhecer a Deus. Voltar-se para Deus tem essa ideia de viver para a glória de Deus. Então, há essa mudança de mente, que é a metanoia, nessa ideia de a sua mente foi mudada pelo Evangelho, um arrependimento de coração verdadeiro, onde eu me volto para Deus, mas a minha vida muda. Porque aonde há verdadeiro arrependimento, há de fato verdadeira mudança de vida. Alguém que diz que não estou arrependido com palavras, mas não mudou na sua prática, nunca se arrependeu. Nunca se arrependeu. Nós nunca separamos salvação de santificação. São irmãs gêmeas. Aonde houve justificação, sempre haverá santificação. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Quem foi salvo vive em santidade. Ah, pastor, está na igreja, não vive em santidade. Ele não foi salvo. Não foi salvo. Não foi salvo. Os bêbados não entraram no reino dos céus. Os mentirosos não entraram no reino dos céus. Os trapaceiros não entraram no reino dos céus. E daí por diante. Então, as listas estão nas Escrituras para mostrar para mim e para você
quem foi salvo, quem foi justificado, imperativamente vai viver em santidade. Com certeza. Se não tem santificação, é porque não houve salvação. Fácil assim, simples assim. Não é para você errar. Tem duas portas. A larga e a estreita. Tem dois caminhos. Não é para você errar. Não é um negócio assim, olha, tem um mistério aqui. Olha, tem 10 caminhos aqui, um só. Não. São 2 caminhos, acabou. 2 portas, acabou. Só tem 2 tipos de árvore. Não pode a árvore boa produzir fruto mau. E não pode a árvore má produzir fruto bom. Pronto, acabou. Não tem 10 árvores aqui. Não tem 10 caminhos, 5 portas. É fácil. É luz e trevas. Deus e o maligno. É assim de fácil. É para você ver. Se Deus colocasse um terceiro ponto aqui, você está enrolado. Você vai ficar tutibiando no meio do caminho. Ok? Nós vivemos numa sociedade, uma cultura do pluralismo. Não, você tem tudo é bom, qualquer lugar e qualquer caminho. Não, no Evangelho, Jesus é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. E ninguém vai ao Pai sem Ele. Pronto, é simples assim. É para não dificultar a coisa, ok? Arrependam-se, voltem para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, isso é, através de Cristo Jesus, para que tenhamos de descanso da parte do Senhor. Descanso aí é o que tanto os judeus queriam. E aqui o autor de Hebreus usa esse gancho aqui, para falar do sábado, o descanso de Deus, o sábado de Deus. Que sábado é esse? É a salvação, Cristo. Cristo é o sábado, é a morte de Jesus. Você descansou do pecado, você foi salvo. Então não guardo o sábado, eu vivo no sábado, eu vivo em Cristo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu descanso. Josué não deu descanso para o povo, porque se Josué tivesse dado, Davi não teria falado futuramente, 500 anos depois, sobre um novo descanso. Esse é o argumento do autor de Hebreus. O verdadeiro descanso é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o descanso que tanto Israel quis e até hoje não tem. Até hoje não tem. Você vive em guerras, ele precisa de Cristo. É Cristo que todos nós precisamos. E ele mande o Cristo que já foi designado a você, Jesus. É necessário que o céu receba até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Então veja, ele já fala da segunda vinda, ele fala da ascensão de Jesus, da glorificação de Deus, mas ele já fala da segunda vinda de Cristo, onde Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas, novamente citando os profetas. Pois Moisés diz: o Senhor, o seu Deus levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Como eu, por quê? Porque Jesus, porque Moisés se coloca aí no mesmo ponto de Jesus, nesse sentido, nessa semelhança. Porque Moisés libertou o povo de Israel pelo poder de Deus do cativeiro do Egito, ok? Os levou para a aliança com Deus. Da mesma forma, Jesus arranca o pecador do pecado, da escravidão do pecado, e o leva em aliança pelo seu sangue ao próprio Deus. Então, um profeta semelhante aí seria nesse sentido: ouçam-no em tudo que ele disser, e quem não ouvir esse profeta será eliminado, isso vai morrer, isso será extirpado, eliminado, vai morrer do meio do meu povo, ok? E de fato, quem não ouve Jesus, quem não recebe Jesus, não faz parte do povo de Deus. E Pedro é muito claro aqui. E quem está ouvindo Pedro aqui é o povo de Deus, do Antigo Testamento, Israel. Vocês não estão no povo de Deus, porque o povo de Deus é todo aquele que recebe a Cristo Jesus. De fato, versículo 24: todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Ele já falou de Abraão, que era profeta, ele já falou de Moisés agora, que também era profeta, e agora ele vem de Samuel em diante. Veja, desde Abraão, desde Gênesis até esse momento, todos os profetas apontam para esses dias. Vocês são herdeiros dos profetas
e da aliança. É a quinta vez que aparecem aí os profetas. E da aliança. Veja, aqui eles são herdeiros no sentido que eles vão receber em primeiro lugar. Não porque eles estão salvos, mas porque eles recebem essa herança que veio, ok? Eles recebem isso em primeira mão. Aquilo que o mundo inteiro ninguém sabia. Até esse momento ninguém sabia disso. Eles são herdeiros no sentido que eles estão recebendo isso em primeira mão. Essa salvação, esse perdão a Cristo Jesus, que todos os profetas estão falando, e a aliança, ok? Que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, está vendo? Ele volta a Abraão agora, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. É interessante aqui, Pedro está citando esse texto de Gênesis capítulo 12, mas Pedro, no capítulo 10 de Atos, tem resistência de entrar na casa de Cornélio, que é um romano, um gentio. Mas ele cita o texto, e às vezes acontece com a gente. A gente conhece a Bíblia, a gente cita a Bíblia, mas nem sempre a gente vive a Bíblia, ou a gente é terrível. Não é verdade? Deus tem que empurrar Pedro para ir para a casa de Cornélio, dar uma visão para ele e tal, aquela coisa. Mas é o nome de Deus, mas não tem toda a luz, e não tem obediência para ele. Deus tem que empurrar ele para lá. Pedro vai, não vou. Pedro, Magno, não, Senhor. Ele, meu Deus, que coração endurecido. E às vezes a gente está assim. Deus está mostrando, a gente sabe da verdade, a gente não vive a verdade. Tomara que Deus pegue você e eu e dê um jeito na gente. E empurra a gente para a vontade dele, glória a Deus. Porque a vontade dele é melhor. Viu? A vontade dele é melhor. Não tenha medo da vontade dele, não, que é a melhor. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok? E aí ele leva esse texto para Jesus, versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo. Então veja aqui, ele pega esse texto, que em ti, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, que é o texto da aliança. Ok? É o texto da aliança da graça. Ele arremete ao seu servo, Deus ressuscitando o seu servo. E aí ele conecta de novo com Isaías, ok? Enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Está vendo? Aqui ele não alivia em nada a questão da ignorância. Novamente ele toca na questão do arrependimento, da conversão e da maldade deles. Falava-lhes ainda, capítulo 4, versículo 1, só para encerrar o pensamento. Ainda o povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo era uma guarda que tinha no templo, porque não eram soldados romanos, ok? Essa guarda aqui é uma guarda do templo, são soldados judeus que guardavam o templo. E os saduceus, que eram um partido político, ok? Que não acreditavam em anjos, nem ressurreição de mortos, nem milagres, nem nada. Ressentidos por eles ensinarem o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde, já era final da tarde aí, né? Muitos, porém, os que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Que texto, irmãos! Que texto maravilhoso! Que pregação maravilhosa! Que Deus use você igual usou Pedro e João. Que Deus me use assim como usou a cada um deles, e que o resultado seja esse. Pessoas arrependidas, porque, e veja o Evangelho, confronta o pecador, mostra a glória de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, confrontando o pecador, mostrando a cruz, mostrando a ressurreição, a segunda vinda, tudo está no texto, uma mensagem completa, que assim você anuncia o Evangelho, dando esperança ao pecador, mas mostrando, sem diminuir em nada, o pecado da pessoa que está diante de você, mas dando para essa pessoa a esperança, o perdão, chamando essa pessoa à conversão dos seus pecados, das suas maldades. Vamos orar ao Senhor nesse momento, e que você diga: Senhor, me use como usou Pedro, e nos leve como igreja a ser uma igreja de oração.